Tá. Autorizei para mim. Bom, vamos lá. Eu vou trabalhar com as emoções que você me trouxe na sessão, tá? Mas eu quero que deixar claro para você que você pode acrescentar a emoção que for. Então, qual vai ser a sua atividade daqui para a semana que vem? Você vai fazer um recordatório emocional. Eu estou gravando isso para você lembrar, tá? Você vai fazer um recordatório emocional. Então, você vai pegar um cadernetinho, o bloco de notas do celular. Eu preferia que você escrevesse com a própria mão, se der. Se não der, bota no bloco de notas do celular. Você vai colocar lá a data, dia 1, hoje, né, que é o primeiro dia. Quais foram as emoções que você identificou? Então, nervosismo, provavelmente irritabilidade, estresse, raiva, se sentiu manipulada, subestimada e se identificou o medo de fazer as coisas sozinha. Aí você vai pegar essa lista, vamos supor que amanhã você identifique essas ou outras emoções, ou só uma dessas esteja gritando mais. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Dessas que eu te falei aqui agora, qual que você acha que está mais presente para você, as duas principais? Medo e raiva. Medo e raiva. Então, eu queria que você falasse para mim, qual é, numa escala subjetiva de avaliação sua, a nota que você daria para o medo nesse momento, quando você pensa no seu momento atual, de 0 a 10? Eu acho que é um 9. Não Tá? é o E para 100%, não, raiva? mas tá quase lá. A raiva eu vou dar 6, que ela é muito volúvel. Então, uma hora eu tô com raiva, outra hora eu não tô. Então, não é um sentimento recorrente. Não é O um importante é sentimento que que eu quando ela tenho. estiver alta, você consiga dar um passo para trás e fazer EFT na hora, tá? Então, eu vou te ensinar como trabalhar com essas duas emoções e como que você vai chegar no final do exercício sabendo se deu certo ou não. Se tiver um gatilho, uma situação específica que está te incomodando, que está te gerando raiva e medo, toda vez que você começar a EFT, você vai lembrar dessa situação e vai ver como que tá para você avaliar o medo e a raiva de 0 a 10. Depois que você terminar de fazer as rodadas, você vai voltar nesse mesmo momento e vai avaliar. Às vezes você precisa dar uma volta, levantar e tomar uma água. Aí você avalia de novo, pensa naquela situação, como é que eu estou me sentindo agora em raiva? Como é que eu estou sentindo a raiva no meu corpo? Se você sentiu que ela foi para baixo de 3, 2, 1, 0, você pode parar, tá? Então, vamos lá. Então, vamos bater aqui no ponto 1. Respira fundo, relaxa e repete comigo. Às vezes eu sinto muito medo. Às vezes eu sinto muito medo. Medo de ir, de tomar o meu caminho, Medo de ir e tomar o meu caminho, sozinha. sozinha. Mas ainda que eu tenha esse medo, Mas ainda que eu tenha esse medo, eu reconheço a minha coragem. eu reconheço a minha coragem. Esse medo de ir Esse medo de ir sozinha pela vida, sozinha pela vida, esse medo de não dar conta, esse medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo de não ser suficiente, medo de não ter o suficiente. medo de não ter o suficiente. Ainda que eu tenha todos esses medos, Ainda que eu tenha todos esses medos, eu me aceito como eu sou eu me aceito como eu sou e me amo profundamente. e me amo profundamente. Às vezes eu sinto raiva Às vezes eu sinto raiva de sentir medo. de sentir medo. Às vezes eu sinto raiva por alguma situação externa. Às vezes eu sinto raiva por alguma situação externa. E eu sei que não é raiva do outro, E eu sei que não é raiva do outro, é raiva de mim, é raiva de mim, por eu estar aceitando essa situação, por eu estar aceitando essa situação, pelo medo estar vencendo de mim. pelo medo estar vencendo de mim. Mas ainda que eu tenha essa raiva e esse medo, Mas ainda que eu tenha essa raiva e esse medo, eu me amo e me aceito profundamente. eu me amo e me aceito profundamente. Ok, solta. Vem aqui para o ponto 1. E vamos lá. Medo de ir sozinho. Medo de ir sozinha, Medo de não dar conta. medo de não dar conta,
Medo de não ser suficiente. Medo de não ser suficiente. De não ser boa o suficiente. De não ser boa o suficiente. De não ser corajosa e competente o suficiente. De ser corajosa e competente o suficiente. Medo de fracassar. Medo de fracassar. Medo de não ter o suficiente para mim. Medo de não ter o suficiente para mim. Medo de ir sozinha. Medo de ir sozinha. E me frustrar. E me frustrar. E fracassar. E fracassar. E me colocar em risco. E me colocar em risco. Raiva de dar voz ao meu medo. Raiva de dar voz ao meu medo. Eu sinto raiva de não Eu sinto acreditar em mim. raiva de não acreditar em mim. Eu sinto raiva por não confiar na minha capacidade. Eu sinto raiva de não confiar na minha capacidade. Eu sinto raiva por passar por determinadas coisas Eu sinto raiva por passar por determinadas coisas que me diminuem, e me diminuir, que me humilham. que me humilham. Eu sinto raiva por engolir o que eu não quero engolir. Eu sinto raiva por engolir o que eu não quero engolir. Eu sinto raiva por não ter coragem de agir. Eu sinto raiva por não ter coragem de agir. Mas ainda que eu sinta essa raiva, Mas ainda que eu sinta essa raiva, eu me aceito como eu sou. eu me aceito como eu sou. Eu me amo profundo e completamente. Eu me amo profundo e completamente. Eu tenho medo de não Eu ser tenho medo suficiente, de não ser suficiente, de não ter o suficiente, de não ter o suficiente, de não dar conta, de não dar conta, de não ser capaz. de não ser capaz. Mas ainda que eu tenha esse medo, eu me aceito de qualquer maneira. Mas ainda que eu tenha esse medo, eu me aceito de qualquer maneira. Medo de seguir sozinha. Medo de seguir sozinha. Medo de não ser capaz de dar conta de tudo. Medo de não ser capaz de dar conta de tudo. Medo que me falte alguma coisa. Medo que me falte alguma coisa. Que me faltem recursos. Que me faltem recursos. Que me falte forças. Que me falte força. Ainda que eu tenha medo de fracassar, Ainda que eu tenha medo de fracassar, eu me amo e me aceito profundamente. eu me amo e me aceito profundamente. Eu sinto raiva por escutar o meu medo. Eu sinto raiva por escutar o meu medo. Medo de seguir sozinho. Medo de seguir sozinha. Medo de não confiar o suficiente em mim. Medo de não confiar suficiente em mim. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de me dar mal, de fracassar. Medo de me dar mal, de fracassar. Medo de não ter capacidade de seguir sozinho. Medo de não ter capacidade de seguir sozinha. De não ter forças para seguir sozinho. De não ter forças para seguir sozinha. Ainda que eu tenha esse medo, eu me amo e me aceito profundamente. Ainda que eu tenha esse medo, eu me amo e me aceito profundamente. Eu preciso me sentir segura. Eu preciso me sentir segura. Essa é uma condição para mim. Essa é uma condição para mim. E eu posso me sentir segura seguindo sozinha. E eu posso me sentir segura Seguindo sozinha. seguindo sozinha. Porque eu tenho a competência que eu busco. Porque eu tenho a competência que eu busco. Eu tenho a coragem que eu busco. Eu tenho a coragem que eu busco. Eu tenho o conhecimento que eu busco. Eu tenho o conhecimento que eu busco. Eu tenho o conhecimento que eu busco. Eu tenho a força que eu busco. Eu tenho a força que eu busco. Eu tenho a capacidade que eu busco. Eu tenho a capacidade que eu busco.
Eu sou boa o suficiente Eu sou boa o suficiente para conquistar os meus objetivos. para conquistar os meus objetivos, Para seguir sozinha. para seguir sozinha, Para me manter. para me manter. Eu posso fazer um negócio prosperar. Eu posso fazer um negócio prosperar Através da minha capacidade, do meu conhecimento. através da minha capacidade, do meu conhecimento. Eu tenho força suficiente para prosperar. Eu tenho força suficiente para prosperar. Eu posso seguir sozinha. Eu posso seguir sozinha, Basta eu decidir. basta eu decidir. Eu estou apenas estruturando a minha vida Eu estou apenas estruturando a minha vida para me sentir mais confortável e segura. para me sentir mais confortável e segura. Por isso eu não preciso sentir raiva de mim, Por isso eu não preciso sentir raiva de mim, nem medo. nem medo. Mas ainda que eu sinta, Mas ainda que eu sinta, eu me amo e me aceito profundamente. eu me amo e me aceito profundamente, Exatamente como eu sou. exatamente como eu sou. Eu sou a coragem, Eu sou a coragem, eu sou a força, eu sou a força, eu sou o conhecimento, eu sou o conhecimento, eu sou a sabedoria, eu sou a sabedoria, eu sou a sagacidade, eu sou a sagacidade, eu sou próspero, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou abundante, eu sou rica, eu sou rica, eu tenho uma mente milionária. eu tenho uma mente milionária. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. E soltou.